Bem, caros alunos, eu sou o professor Marcos Paulo, leciono a disciplina de matemática. Estou aqui no projeto Resolução Comentada de Provas do Enem, para fazer um comentário sobre a prova do Enem do ano de 2017, prova de cor azul, questão 178. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Ok? Presta atenção a essa informação. Joga uma única vez, ó. Joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. E aí, vamos analisar o quadro, né? Ó, quantidade de jogadores, 2. Eu tenho o quê? Eu tenho uma partida. Obviamente, né? E dali eu já sei qual é o campeão. Quantidade de jogadores, 3. E aí eu tenho 3 partidas, né? Ó, vou dar só um exemplo desse aqui. Vamos supor que eu tenho jogadores A, B e C. Tá bom? E aí, ó, eu vou jogar A com B, certo? Desse jogo, certo? De A com B, certo? Sai um vencedor. Então, vamos imaginar que o vencedor foi o A, tá certo? Então, o A agora vai jogar com quem? Vai jogar com o C, tá certo? E aí, vamos imaginar que o vencedor aqui seja novamente o A. Ou seja, o A já é o vencedor, certo? Professor, mas aqui tem 2 partidas. Não, porque eu preciso definir os outros lugares, ou seja, quem vai ficar em segundo lugar e quem vai ficar em terceiro lugar. Então, consequentemente, tem que existir uma partida, uma terceira partida entre B e C. Tranquilo? Então, foi só um exemplo ilustrativo desse ponto aqui com relação a 3 jogadores. Aí vamos lá. Quantidade de jogadores, 4. 6 partidas, 5, 10 partidas, 6, 15 partidas, 7, 21 partidas, ok? E aí ele pergunta o seguinte, se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas, ok, gente? A ideia aqui é o seguinte, primeiro, tá? A gente falar um pouquinho sobre processos de contagem, e aí em análise, uma parte da matemática chamada de análise, certo? A combinatória, certo? Combinatória. Nós temos 2 tipos, na verdade, mais do que esses 2 tipos. Eu vou falar aqui de 2 tipos de cálculo, certo? O primeiro cálculo é um cálculo chamado de arranjo simples, certo? E como é que é a fórmula do arranjo, né? A do arranjo de N tomados P, escolhidos P. Isso vai ser igual a N fatorial, certo? Sobre N menos P fatorial. Tá bom? Professor, quando é que eu vou utilizar esse arranjo? Calma, vou colocar aqui o segundo processo. O segundo processo seria o processo da combinação simples, ok? E na combinação simples, certo? Eu tenho combinação de NP, isso vai ser igual a N fatorial sobre o quê? Sobre P fatorial, N menos P fatorial. Observe que as 2 fórmulas, elas são bem semelhantes, bem parecidas, né? A única coisa que difere aqui, uma da outra, é justamente esse Pzinho aqui. Agora, vamos imaginar um campeonato como esse da nossa questão. Esse campeonato da nossa questão, ele afirma, né, categoricamente que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Ou seja, preste bem atenção. Quando um jogo ocorre, né, entre o atleta A, certo, e o atleta B, lá no videogame, certo? Esse jogo, gente, ele não acontecerá novamente, porque se eu agora mudo a ordem, por exemplo, o B vai jogar com o A, você vai me dizer o seguinte, não, professor, mas esse jogo, ele já foi feito, né? Os atletas A com B, eles já jogaram, tá certo? Mas aí, nós temos que perceber o seguinte, toda vez
em que não há distinção pela ordem, ou seja, eu troquei dois fatores lá de lugar, dois elementos, vamos dizer assim, de lugar, certo? E aí eu percebo que eu continuo com o mesmo conjunto. Ah, professor, tô entendendo. Então, quando eu tiver esse tipo de situação, eu uso combinação. Dê agora um exemplo de arranjo. O próprio Campeonato Brasileiro. O nosso Campeonato Brasileiro, ele funciona mais ou menos assim, né? Por exemplo, em um momento, o Flamengo ele joga com o São Paulo, certo? Mas, se você perceber, no Campeonato Brasileiro, por inteiro, o Flamengo ele joga com o São Paulo duas vezes. Ele joga com o São Paulo lá em São Paulo, ou seja, no estádio do São Paulo, na casa do São Paulo, e ele joga uma outra vez lá no Rio de Janeiro, no estádio, obviamente, do Flamengo. Então, note, eu mudo a ordem, mas eu tenho que perceber, pela estrutura do Campeonato Brasileiro, de que eu tenho dois jogos, ok? Ah, estou entendendo, mudei a ordem. Tive uma mudança na estrutura, arranjo, tá certo? Mudei a ordem, não obtive uma mudança na estrutura, combinação. Então, a nossa questão aqui, ela não permite, né? Ou seja, mesmo que eu mude dois atletas, eu vou ter o mesmo jogo. Então, eu vou usar combinação para resolver essa questão, tá? E aí você diz assim, né? Professor, mas como é que eu vou fazer essa combinação? Ora, gente, eu tenho quantos jogadores? Eu tenho exatamente, 8 jogadores, tá bom? E aí eu pergunto, ele não quer calcular aqui a quantidade de partidas? Para cada partida, eu preciso de quantos jogadores? No mínimo, eu preciso de 2 jogadores. Então, olha a conta que eu vou fazer lá. Eu vou simplesmente usar essa fórmula e eu vou calcular a combinação de 8, escolhe 2. Tranquilo? Ou seja, dos 8 jogadores que eu tenho, eu vou escolher sempre de 2 em 2, 2 a 2. E aí, se eu colocar isso aqui na fórmula, eu vou ter 8 fatorial sobre 2 fatorial, e aí 8 menos 2 fatorial. E quem é essa combinação? De 8, 2. Gente, 8 fatorial, 2 fatorial, e aí 6 fatorial, que é 8 menos 2. Aí você diz assim, mas professor, o que é esse fatorial? O que é 8 fatorial? Gente, isso aqui é um produto, tá? Que ocorre até o 1. Então, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá certo? Eu paro exatamente nesse 1. Então, aí eu ainda posso usar uma outra estrutura, né? Por exemplo, 8 fatorial seria 8, 7, 6. Se eu parar no 6 e não continuar, eu sou obrigado a colocar novamente o símbolo de fatorial. Então, vamos lá. Vou usar essa dica. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 2 fatorial, 6 fatorial. Tranquilo? Aí olha só o que é que eu vou fazer. Cancelar aqui e aqui. E aí eu tenho que combinação de 8, 2, vai ser 8 vezes 7 dá 56. E, gente, 2 fatorial, raciocina comigo, 2 fatorial é exatamente 2 vezes 1. Então, sobre 2. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 28. Tranquilo? Então, voltando lá, né? Eu teria o quê? Eu teria esse item aqui, o item E como verdade. Agora, preste bem atenção. Essa solução que eu apresentei, eu coloquei aqui, vou colocar aqui como primeira solução. Mas você poderia ter observado o quadro, tá certo? E ter resolvido a questão de uma forma mais simples, certo? Você poderia ter pensado aqui numa segunda solução através de sequências, tá? E aí observe o que é que ocorre aqui, Aqui aumenta de 1 em 1. Os jogadores, eles estão aumentando de 1 em 1, ok? E aí, observe o que é que acontece na sequência de baixo, Aumentou 2, aí aumentou 3, aí agora, aumenta 1, vai aumentar 1 novamente, né? Até chegar na quantidade 8. Só que aqui, aumentou 4, aí aqui aumentou 5, e aqui aumentou 6. Gente,
pela construção da sequência, ou seja, se aumentar mais um aqui, vai para 8. E, consequentemente, aqui embaixo, eu vou ter que somar 7. E aí, 21 com 7, eu tenho exatamente os 28, né, que eu encontrei com todo aquele cálculo da nossa combinação, ok? Então, o item correto nessa questão é o item E. Ok, gente? Um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem em paz.